quando os insetos são os sujeitos da história, foi o título que eu escolhi para esta apresentação, quando efetivamente eu me propunha fazer a apresentação do meu projeto de investigação que foi aprovado pela FCT, é o projeto que eu desenvolvo no âmbito do meu contrato investigador FCT. Começou em março de 2014, vai terminar então em fevereiro de 2019 e tem um título complicado, comprido, hoje nunca me faria assim. Não sei como é que o júri o aprovou, mas refiro-me sempre a este projeto como o Plant Pests, ou PPests, e fizemos um título mais comunicativo, mais sintético, para comunicar inclusive com os meus colegas do Instituto de História Contemporânea das Pragas Agrícolas no sul da Europa. Penso que ficamos melhor assim. Quando nós dizemos que os insetos são os sujeitos da história, e como ela aparece aqui neste título, história aparece-nos com letra minúscula, mas podíamos mesmo grafá-la com letra maiúscula, no sentido da área disciplinar. E este título, enfim, poderia causar alguma surpresa há alguns anos atrás. Hoje já não surpreende, e não surpreende porque está comumente aceito que alguns agentes não humanos foram determinantes em alguns momentos da nossa história, tomaram parte no projeto de construção, manutenção e até do colapso de algumas das sociedades no passado, tal como causam problemas atualmente, e problemas que são bem conhecidos e estudados, não no âmbito da história, mas de outras disciplinas. Mas este caminho de reconhecimento de que os não humanos podem ser agentes, atores do processo histórico, foi trilhado por diferentes historiadores, por diferentes investigadores, que publicaram a sua investigação nos finais do século XX. E a John McNeill nós devemos várias coisas, devemos até muito, mas devemos também o seu livro Mosquito Empires, e que também nos ilumina, também nos inspira nesta formulação de os insetos terem um papel na história. Ele não foi o único e talvez até não foi o primeiro a demonstrar como é que estas alterações do uso do solo e esses agentes biológicos podiam tomar parte na condução dos processos históricos e da evolução social, mas foi certamente muito relevante e é ainda hoje considerado um exemplo e um importante historiador ambiental. A história do ambiente é, então, a área disciplinar, ou a área académica, que ilumina também o projeto sobre as pragas agrícolas, da história das pragas no sul da Europa. E como sabem, a história ambiental emergiu na década de 1970, desde aí até agora tem variedíssimas definições, mas todas elas realçam um aspecto que me parece importante, que é como confluem nesta área académica, a quem muitos chamam uma metadisciplina, porque de facto é uma junção de várias, o seu caráter interdisciplinar. E interdisciplinar não só no seio das humanidades e das ciências sociais, mas interdisciplinar porque se relaciona estritamente e exige mesmo uma ligação às ciências naturais. Então, eu diria que a história ambiental se desenvolve comumente em 3 eixos. No primeiro, o objetivo é sobretudo entender o ambiente natural, mesmo antes de se entender a história, e por isso os agentes não humanos são muito importantes de estudar.
estamos neste quadro no âmbito da ecologia histórica. Alguns acham que esta parte fica de fora da história do ambiente, não é verdadeiramente história, no sentido das humanidades, mas ela é tão essencial que temos que a considerar como neste quadro da história ambiental, penso eu. Enfim, e vai buscar então quase sempre os cientistas naturais para fazerem os seus estudos cronológicos, estudarem as estruturas, as dinâmicas destas populações ou desses elementos naturais. O segundo eixo relaciona-se com a compreensão das interações entre as sociedades humanas e esse ambiente natural. E para isto são convocadas diversas temáticas disciplinares ou de diversas áreas, como a história da ciência e da tecnologia, a história da paisagem, a história económica e social, a geografia e, dependendo do período que estamos a estudar, até a arqueologia, se estivermos a falar de períodos mais recuados. Nenhuma destas listas é exaustiva, é simplesmente ilustrativa, mas só para se perceber esta ideia de como estamos a fazer coalescer vários saberes que vêm de várias áreas. E o terceiro eixo, eu diria que seria o estudo, a compreensão para como é que se foram percepcionados os ambientes do passado e, claro, como é que essas percepções influenciaram a sua gestão e a exploração desses ambientes. No fundo, quais as respostas que as sociedades deram às questões que se colocaram. E, mais uma vez, e apenas com caráter ilustrativo, poderíamos chamar a antropologia, a filosofia, os estudos artísticos, a história política, o direito, se calhar a psicologia e por aí fora. Este projeto tem então, e só para recapitular este âmbito temporal, estamos a falar do período contemporâneo, que vai, neste caso vai do século XIX até à atualidade. O seu âmbito espacial definido é o sul da Europa, e o sul da Europa definido biogeograficamente como a Europa mediterrânica. Faz sentido fazê-lo porque há uma certa unidade ecológica que, para além da unidade cultural, que é relevante para poder fazer comparações. E os seus objetivos são, então, reconstruir os processos culturais económicos associados à transferência e transporte de organismos vivos que se tornaram pragas, portanto, que se tornaram espécies invasoras e que criaram problemas por causa dessa dinâmica populacional de invasão, e à sua subsequente proliferação, e compreensão do impacto social, económico e político dessa invasão e, como eu dizia há bocado, um enunciado dos eixos da história ambiental e que respostas é que a sociedade deu em matéria de prevenção e controle. É claro que hoje nos perguntam muitas vezes o que é que nós esperamos dos nossos projetos de investigação em termos do impacto social que eles podem ter, ou, dito de outro modo, como é que este conhecimento do passado pode ser potenciado para enfrentar desafios na atualidade. E eu diria que relativamente a este projeto, e não nos centrando só exclusivamente na questão das pragas, mas mais genericamente das invasões biológicas, os nossos resultados podem ajudar a melhorar a comunicação sobre as questões relacionadas com as pragas e com as invasões biológicas, contribuir para redesenhar algumas políticas de prevenção e controle, até porque temos que aprender alguma coisa com os falhanços do passado, e, claro, congregar os interessados em ações mais coordenadas e efetivas, porque uma parte desses atos falhados de prevenção e controle se deveram muitas vezes a dificuldades de compreensão ou falta de coordenação entre os agentes que os realizaram. Bom, em termos de metodologias de investigação, ele trabalha com a sua base de trabalho, são diversos tipos de fontes. Portanto, faz-se
o objetivo é fazer uma compilação alargada de diversos tipos de fontes que informem sobre o contexto socioecológico, científico, político e económico do assunto, do tema específico que estamos a tratar. E sobre esses diferentes tipos de fontes fazemos necessariamente uma crítica das fontes, uma avaliação e uma validação da informação que trabalha, como fazemos sempre nas questões da história, avaliando a autoria, o contexto em que foi produzido esse documento, que influencia sempre muito o seu conteúdo, e também o cruzamento de informações de vários tipos de fontes para chegar a um dado mais sólido. Registamos e normalizamos essa informação, já vos mostrarei melhor. Estabelecemos para cada uma dessas pragas ou desses temas que vamos trabalhar um quadro de referência espacial e temporal. Combinamos métodos quantitativos e qualitativos e temos trabalhado com base em casos de estudo e, sempre que possível, e sempre que temos dados e condições para isso, numa perspectiva comparável. Dizia-vos então que nós fazemos a compilação de um conjunto grande de dados e tentamos transformar aquilo que é informação em informação estruturada, isto é, em dados, para podermos aplicar algumas metodologias quantitativas e que nos informam não só sobre aquele primeiro eixo 1, mas também nos ajudam a interpretar os outros dois eixos seguintes. E que foi construída uma base de dados específica para este projeto, onde nós registamos de forma standardizada as informações que trazemos das nossas fontes, sejam elas documentos oficiais, relatórios técnicos, publicações científicas, artigos de jornal. Portanto, num quadro em que cada uma destas fichas constitui o que nós chamamos uma ocorrência. E o que é uma ocorrência? A ocorrência é um conjunto de três aspectos. Uma praga, num tempo e num local. E esse trítico, esses três valências, são aquilo que nos fazem criar um registro de ocorrência, que é uma destas fichas que estão aqui. E pronto, como isto se trata de uma base de dados relacional, depois podemos extrair esta informação através de tabelas e usar estas tabelas para depois gerar outras análises, nomeadamente para gerar mapas. Porque a partir do momento em que nós temos uma referência espacial associada a um tempo e a uma praga, nós podemos construir os nossos mapas cronológicos, isto é, quando e onde é que uma determinada praga estava, qual era a sua incidência territorial num determinado momento. Pronto, isto não vou comentar estes mapas, além deles serem provisórios, estão aqui só para vos exemplificar a questão metodológica, só para vos dizer que para construir estes mapas nós usamos 264 fontes diferentes, referências diferentes, que também estão registadas na base de dados como tal, com referências diferentes. A Filoxera já gerou 2.486 registros nessa base de dados, quer dizer que cada uma das fontes nos informou para vários locais ou tempos diferentes, não é? Porque estamos a falar de tal praga, tempo, local. E neste caso, 96% destas fontes eram o que nós classificamos como publicações científicas. E o que é que isto inclui? Bom, inclui artigos publicados em revistas de agricultura, inclui também relatórios técnicos que foram elaborados ou no âmbito de provas académicas ou
que foram encomendados pela tutela da agricultura aos especialistas nessa altura. Este valor tão alto das publicações científicas não é, até não é muito comum nos casos de estudo que nós temos. Estudámos a formiga argentina na Madeira. A formiga argentina, como eu vos disse, tem o seu primeiro registro na Europa, na Ilha da Madeira, mas ela é um inseto da América do Sul, que hoje se encontra disseminada por todo o globo. E não só está disseminada, como é considerada uma das 100 piores espécies invasoras no mundo. Está na lista das 100 Worst Invasive Species in the World, que foi elaborada pelo Invasive Species Specialist Group da UICN. E estou mesmo a acabar. Não. E ela na Madeira tem um registro desde o final do século XIX até à atualidade. E o que nós fomos analisar foi qual era o discurso acerca dessa espécie que se tinha na Madeira. E verificámos que ele é uma preocupação mais ou menos constante. Há surtos, há momentos em que a formiga argentina tem proliferações extraordinárias, mas ela foi primeiro considerada um problema porque era uma praga urbana, depois um problema porque era uma praga agrícola e hoje é considerada um problema porque é uma ameaça à biodiversidade. Na verdade, ela é tudo isto, ela é uma praga urbana, mas em momentos diferentes a sociedade percepcionou essas invasões de maneiras diferentes porque a importância que deu a cada um destes aspectos foi diferente. Estes mapas que estão aqui mostram também que numa fase, portanto temos aqui como se tivéssemos uma barra cronológica, numa primeira fase a formiga argentina só era localizada na costa sul da Madeira e em Porto Santo o seu primeiro registro é de 1909. Houve um surto muito grande, muito importante nos anos 30 do século XX, foi até criado um serviço que se chamava Serviço Entomológico e Patológico, que ia de casa em casa tratar os quintais das pessoas. Preciso dizer que os quintais dentro da cidade do Funchal eram bananais, vinhas, etc. A estrutura urbana do Funchal não era uma estrutura mista de urbano e agrícola. Enfim, nós trabalhámos estes dados que são bastante completos, conseguimos arranjar estes dados que são bastante completos, mostram que ao longo da década de 30 foi diminuindo o número de ocorrências, o número de localizações onde foram feitas as desinfestações e também a área afetada foi diminuindo. E aquele é o último mapa já do século XXI, onde foram encontradas novos locais de formiga argentina, nomeadamente nos rios de Porto Santo e noutras áreas importantes para a conservação da natureza, e daí que a preocupação de controlar a formiga argentina tenha estado ligada então à sua ameaça à biodiversidade. Agora, sobre a lapa das laranjeiras. Nós temos dois artigos que estão submetidos, neste momento estão os dois em revisão já a dar trabalho outra vez, o que é bom, mas um que trabalha sobre das questões mais da política e de como é que a praga foi vista nas várias ilhas, nomeadamente esse percurso, essa expansão através das ilhas. Ela foi bom, o que dizem as fontes é que ela terá começado no Faial, terá possivelmente sido introduzida através da importação de um arbusto, quiçá um limoeiro, que o cônsul Dabney, o cônsul americano no Faial, terá trazido para os seus jardins, para as suas hortas, ele era membro da Sociedade de Horticultura de Massachusetts, era um tipo que gostava de variedades e de aclimatações e de coisas desse género. Mas como é que as elites açorianas encararam isso? Como é que usaram a própria praga como uma arma política contra os seus adversários? Porque evidentemente nunca faziam o que deviam fazer, nem nunca faziam o suficiente. E portanto
foi utilizada nesse sentido, mas também porque esta praga teve legislação local e legislação nacional relativamente ao seu controle, no caso da legislação nacional, e é a pioneira legislação que nós temos que obriga, depois muitas outras vieram a seguir, houve o Burgo, houve a Filoxera, etc., que obrigava os produtores a controlarem para que não se espalhasse para outros locais. Mas também uma legislação de prevenção muito interessante que saiu na terceira, no Distrito de Angra do Heroísmo, para tentar prevenir que ela entrasse na ilha. Bom, e portanto este é o teor de um dos artigos, o outro é mais história da ciência e tem mais a ver com como é que a falta ou o conhecimento agronómico e as ideias que existiam influenciaram a tal prevenção e controle experimental que se fez nessa altura. Só vos queria dizer sobre isto, e estou-me aqui a dizer que tenho 5 minutos, que quando nós analisamos e confrontamos, porque é sempre isto que fazemos, não é? Vamos à procura de outras fontes, de a nossa evolução da situação natural com alguns outros parâmetros, nomeadamente económicos, quando comparamos isto com o número de caixas de laranjas exportadas que encontramos na historiografia, vemos que ao longo deste período da invasão, só de facto no Faial é que notamos que há um decréscimo no momento em que o discurso local diz que o impacto era grande. Na Terceira e em São Miguel, isso não acontece. Eu tenho algumas explicações para isto, mas como já me disseram que eu tenho 5 minutos, já nem vou dizer mais. Bom, este é o nosso case study dos gafanhotos, tratado à escala ibérica. Nós partimos da historiografia espanhola, que era bastante mais aprofundada do que a portuguesa. Tinha alguns mapas de distribuição, algumas descrições e há trabalhos publicados sobre isto, e fomos fazer pesquisa das fontes primárias em Portugal e fizemos um trabalho de história comparada entre o que existia e o que recolhemos. E, bom, além de termos trazido algumas novidades sobre a área de distribuição e sobre a incidência das pragas na Península Ibérica ao longo do período que vai entre 1898 e 1947, também isso nos permitiu perceber como é que os dois países, que são um território único, trataram o problema das pragas. Como é que trataram? Nas suas semelhanças e nas suas diferenças. Estávamos tão próximos, os gafanhotos não conhecem fronteiras, pragas num lado da fronteira e no outro lado da fronteira coincidem, e como é que um e outro país, uma e outra nação, lidaram com este problema, com semelhanças e com diferenças. Uma das coisas que é interessante no nosso trabalho é perceber que, apesar de haver algumas semelhanças, nunca houve articulação e cooperação nas medidas de controle. E isso, bom, é essa dimensão transfronteiriça da gestão da praga que falhou ao longo da história, explica muito porque recorrentemente elas nos apareciam uma e outra vez. Pronto, eu estou a acabar e dizer que, para além dos artigos, nós temos uma preocupação de comunicar os nossos resultados e de trabalhar e deixar ficar alguma coisa que, quando o projeto terminar, possa ser um ponto de partida para outras investigações de outras pessoas. Estamos a trabalhar em 2 plataformas digitais, uma que se chama Pragas e Moléstias das Plantas nos Periódicos. Estamos a ler jornais regionais, semanais regionais, e perceber que importância é que ao longo do século XIX, ao longo do grande século XIX, estamos a terminar em 1914, era dada a esta questão das pragas. Portanto, isto é uma plataforma pesquisável, portanto será possível pesquisar por palavra-chave, etc., por coleções de jornais, todos os formulários que normalmente nos aparecem, e também por palavras, porque também tem uma função booleana, portanto também será possível. E estamos a trabalhar numa outra plataforma que chamamos Atlas Histórico Comentado e que usa as ferramentas do Story Maps para partir
de uma representação cartográfica, fazer, evoluí-la, mostrar em diferentes momentos, portanto isto é uma régua cronológica, podemos mudar este cursor e o nosso mapa vai mudando, não só vai mudando porque a área de filoxera aumenta, mas porque em momentos diferentes aparecem outras informações que não estão aqui representadas neste momento e comentado é porque há um texto que acompanhará cada um destes separadores. O que vocês estão a ver certamente não veem, mas isto aqui diz Geografia da Invasão, portanto isto é um separador sobre a geografia da invasão. Aqui diz tratamentos e medidas de controle, casos de estudo, porque vamos fazer um zoom numa determinada zona, talvez seja na zona de Torres Vedras, ainda não está muito bem claro se será aí, e estudar concretamente ao nível da propriedade, produção vitícola, personalidades ligadas ao problema da filoxera. Aqui a filoxera é um separador de biologia, mais de biológico, de caracterização disso. E vamos abrir algumas janelas pop-up e coisas assim do género para dar informação complementar. A ideia é que cada um faça o seu percurso na história, possa ter mais ou menos informação conforme aquilo que quiser e partir para outros trabalhos a partir destes. Nós tentaremos, não temos a certeza se é funcional, mas que estes mapas possam ser descarregados, portanto, que as pessoas possam ficar com as shapes do nosso trabalho para depois poderem usá-las noutra coisa. Eu só queria dizer que tudo isto é muito trabalho e que, apesar de ser um projeto individual, não foi feito por mim, ou não foi feito só por mim. Portanto, todos aqueles nomes que aparecem ali são pessoas que colaboraram na investigação, ou que estão ligadas à gestão das ferramentas informáticas, ou que fizeram o design da página, ou qualquer coisa assim. Eu agradeço muito a todos. E também lá temos a nossa Inês Gomes, lá está. E pronto, e obrigada pela paciência que tiveram.